Boa noite a todos, boa noite a todas. Que as bênçãos de Jesus sempre nos iluminem nossas vidas. Eu vou esperando que alguém vá chegando. Eu já estou vendo que já chegou alguém. Eu vou dando boa noite a todos vocês novamente. E nós vamos iniciar mais uma live com as bênçãos de Jesus em nossas vidas. Maria Anália, boa noite Anália, boa noite Betânia. E Analice, sempre presente vocês, uma bênção maravilhosa. Vocês sabem que hoje à noite seria nosso irmão Mário. Boa noite, Claudeci. Eu recebi seu áudio agora, mas não deu tempo de ouvir. Boa noite, Marilene, Marineide. Hoje vocês sabem que seria o nosso irmão Mário, né? Mas houve um imprevisto. E aí, nesse imprevisto, boa noite, Moura. Nesse imprevisto que houve com alguém da sua família, nós vamos aqui emitir vibrações de paz, de amor, de oração, assim como a todos aqueles e aquelas que nesse momento estão precisando de nossas preces. Boa noite, Mary. Hoje também é motivo de comemoração do aniversário de reencarnação. Eu sempre gosto de falar assim, aniversário de reencarnação de nossa irmã Claudeci. E isso é muito importante, né? É muito importante agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. Boa noite, Luiz Cláudio. É sempre importante agradecer pela oportunidade da reencarnação. Nós não podemos, Claudeci está dizendo aqui, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, claro. É muito importante o processo da reencarnação do espírito. O espírito não ascende sem o processo da reencarnação. A reencarnação é verdadeiramente nosso Enem para acessar outras etapas de nossa vida. Verdadeiramente o espírito, boa noite, Michele. Verdadeiramente nós só temos uma vida e várias encarnações. Eu não sou Josué, eu estou Josué. Josué é um momento das minhas encarnações. Eu já fui Josué, já fui José, já fui Maria, já vivi em outras nacionalidades, em outros momentos, tive tons de pele diferentes. Então, nós ora reencarnamos num corpo, ora em outro. Então, cada um deles é propício à nossa aprendizagem, uma conquista do espírito. É uma conquista do espírito. O nosso tema de hoje é um tema extremamente interessante, porque ele vai falar de transição planetária em nossas vidas. Nós vamos falar verdadeiramente o impacto da transição em nossas encarnações. E aí eu gostaria de dar uma boa noite especial, né? Eles ainda não chegam, não vi aqui aparecer seu Claudivan, mas uma boa noite especial a Claudivan, a dona Cecília. Eu uso sempre ambos para agradecer a todos dessa casa maravilhosa, dessa casa de Jesus, que a Associação Espírita O Caminho da Luz é realmente o caminho da luz nas vidas, de muitas vidas. Boa noite, Lenícia. Então é muito importante compreender o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão em pânico, muitos irmãos, muitas irmãs em pânico. E eu quero dizer a vocês que essas vibrações não ajudam. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, o nosso compromisso diante da espiritualidade com o nosso objetivo reencarnatório. Muitos dizem assim, mas tem tantas pessoas desencarnando de Covid e também tem muitas pessoas que estão se curando, tem pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. Aqui nós emitimos muitas vibrações de luz, de paz, de carinho. Graças a Deus a ciência está chegando. Lembrando aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fez a proposta da aliança da ciência com a religião. Albert Einstein falaria que a ciência sem a religião é cega, a religião sem a ciência é paralítica. Então nós vamos lembrando que é importante esse conjunto, e a ciência é a inspiração da espiritualidade. Quando a ciência vem para curar, quando a ciência vem para resolver problemas, ela é a inspiração dos espíritos amigos. Quando ela vem para matar, quando ela vem para tirar vidas, é a inspiração das sombras. Nós é que vamos fazer as nossas escolhas, as escolhas de nossas encarnações. Boa noite, Analice. Então, esse é o nosso objetivo na noite de hoje. Nós vamos aqui fazer uma abordagem acerca da transição planetária nas nossas vidas. Por que nas nossas vidas? Eu escuto muitas pessoas perguntando,
Mas e a transição planetária? O planeta realmente está passando por esse processo de transição? E eu quero dizer uma coisa para vocês, que não se preocupem com isso. Porque realmente o planeta está passando pelo processo de transição. Mas a sua pergunta não é essa. A pergunta que você precisa fazer nesse momento não é essa. A pergunta que você verdadeiramente precisa fazer... Olha, seu Claudivan chegou. Boa noite, seu Claudivan. Eu estava lembrando de vocês há poucos instantes. Querendo dar uma boa noite a Claudivan e a Dona Ceci, em nome de todos da Associação Espírita O Caminho da Luz, né? Que é uma bênção nas nossas vidas, essa casa de luz. E a transição planetária, ela é um fato, mas a pergunta que nós precisamos fazer é: aonde nós nos encaixamos nesse processo? Será que no momento dessa transição nós iremos continuar a reencarnar nesse planeta? Será que estamos fazendo a nossa parte para continuar a reencarnar nesse planeta? Então é isso que nós vamos ver na noite de hoje. Na noite de hoje nós sempre trabalhamos com algumas passagens e parábolas do Evangelho de Jesus, porque Jesus falou há 2000 anos, nos preparando para esses momentos. Há 2000 anos que nós escutamos as mensagens do Evangelho e o Consolador Prometido, ele vem trazer uma luz nesse Evangelho. Todas as vezes em nossas lives, nós aqui começamos a estudar alguma passagem, alguma parábola, algum momento do Evangelho ou várias passagens do Evangelho. E quanto mais nós estudamos esse Evangelho, à luz da inspiração dos Espíritos amigos, mais nós vamos aprendendo a observar nas entrelinhas detalhes que haviam passado despercebidos. Em todas as parábolas que Jesus nos fala, ela vem com conhecimentos de uma profundidade muito grande. A nossa parábola de hoje é uma parábola de um conteúdo simples, mas complexo. Eu gostaria de fazer aqui uma proposta para vocês. Eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. Que se vocês tiverem qualquer dúvida, não se intimidem. Podem perguntar. E se você não quiser que eu cite seu nome, eu não cito. Aí você coloca lá. Pode fazer a sua pergunta. Pergunte e nós vamos aqui trabalhar as perguntas, tá bom? Não se intimidem, podem perguntar qualquer coisa a qualquer momento. O que eu consegui ler aqui, nas entrelinhas, aqui nas mensagens que chegam, então eu vou respondendo para vocês, tá bom? A parábola que nós escolhemos para iniciar o nosso trabalho na noite é a parábola do joio e do trigo. Vocês conhecem a parábola do joio e do trigo? O joio e o trigo. Conta-nos Jesus, na passagem do Evangelho, que um determinado lavrador plantou e semeou o trigo, porque ele queria colher trigo, né? Qual é a diferença do joio e do trigo? O trigo alimenta. O trigo produz trigo. E do trigo surge o pão, surgem outras massas, surgem alimentos. Do joio não surge nada. Então ele semeou o trigo e ele esperava colher o trigo. Jesus conta na parábola que à noite veio o inimigo, ou o adversário, ou a expressão que você quiser usar, e ele semeou o joio. E aí o joio é muito parecido com o trigo, logo quando eles estão crescendo. Então misturou o joio com o trigo. E a espiritualidade nos diz que nesse momento de transição, muitos espíritos, muitos irmãos nossos, lamentavelmente, muitos estão tendo a sua última oportunidade de reencarnação. Boa noite, Cristiane. Muitos estão tendo a sua última oportunidade de reencarnação para fazer uma transformação na sua vida. Estão tendo a oportunidade de se renovar. Se tem uma doutrina que nos ensina a oportunidade da renovação, em cada momento é a doutrina dos Espíritos. Sempre está nos apontando um novo caminho, um novo momento, não é a cada encarnação para encarnação, não. É a cada dia, a cada momento de nossas vidas de reflexão e de aprendizagem. O que acontece? O inimigo jogou o joio. E aí os funcionários do lavrador perguntaram a ele se ele queria que ele arrancasse o joio. E ele respondeu que não. Ele disse não, deixai-os crescer, para que quando eles estivessem maiores, fosse mais fácil definir o que é joio e o que é trigo. É tão interessante essa parábola,
Porque quando Jesus conta essa parábola, ele diz, olha, deixai crescer o joio com o trigo, para que em dado momento, quando crescerem, que se puder definir o que é joio e o que é trigo, separar o joio para se estocar e o trigo para se queimar. Vejam vocês que a reencarnação é mais ou menos esse processo. E como é importante esse momento para nós? Porque muitos espíritos, nós, em nossa maioria, e eu vou usar a mim como referência, eu me sinto um joio. Eu me sinto um joio tendo a oportunidade de reencarnar e aprender com aqueles que eu considero o trigo da vida. Nós conhecemos como trigo da vida espíritos da envergadura de um Francisco Cândido Xavier, espírito da envergadura de um Divaldo Pereira Franco, espíritos da envergadura de um Martin Luther King, de um Mahatma Gandhi, espíritos iluminados que estiveram entre nós, um Papa Francisco e tantos outros mais, que vieram nos ensinar. E vieram nos ensinar os valores da alma. Eu poderia aqui falar de Irmã Dulce, falar de vários missionários. Esses, na verdade, são os trigos. E nós, na condição de joio, nós estamos aqui tendo a oportunidade de crescer o joio com o trigo. Porque na reencarnação, a proposta do Evangelho é que o joio se transforme no trigo. Não é que se separe e que você cresça do jeito que você nasceu. Porque todos nós renascemos e trazemos as nossas imperfeições. Nós trazemos as nossas inseguranças, as nossas incertezas, nossos preconceitos, nossas intolerâncias. Todos nós carregamos dentro de nós preconceito, intolerância, dificuldades. E isso não é problema. O problema é quando nós não admitimos. O problema é quando nós não aceitamos. Nós achamos que somos melhores que os outros, nós achamos que não temos falhas, os outros é que têm as falhas mais graves, as nossas dá para passar. Eu lembro que no nosso passado, no meu passado, eu falo especialmente por mim, eu me sinto um espírito extremamente endividado diante das leis divinas, tendo a oportunidade, através desses trabalhos e de outras tarefas, trabalhar para aprender. Nós que falamos, isso não quer dizer que sejamos melhores ou que colocamos em prática o que nós falamos. Na verdade, nós falamos, mas nós temos muito que aprender com o que nós falamos. Quantas vezes, quantos momentos, quantas dificuldades nós não acompanhamos e lembramos, poxa, mas eu falei isso. Às vezes você está no volante do seu carro, alguém faz uma barbeiragem, ou é você, e você não aceita, aí você xinga, você reclama, aí você para. Meu Deus, eu não posso mais fazer isso. Eu já fiz isso no passado, mas eu não posso mais fazer isso. Isso não nos envergonha, isso nos mostra que nós estamos exercitando a nossa humildade. Nós estamos trabalhando aquilo que ainda é muito forte em nós, que é o orgulho, porque todos nós somos muito orgulhosos. Só lembrando a todos que estão entrando e participando dessa conversa conosco, que eu gostaria de ver e ouvir, né? Vocês ver e ouvir, de ver, vocês podem escrever, podem mandar algum sinalzinho de que o áudio e o vídeo estão bons, né? Só para confirmar, eu não fiz essa pergunta no início. Qualquer dificuldade também pode escrever aqui, tá bom? Eu sempre gosto de trazer a minha água e eu convido vocês que façam isso também quando puderem, nas lives, nesses momentos, colocar uma água para fluidificar. A espiritualidade, os amigos espirituais que fazem a Associação Espírita, o Caminho da Luz, se encontram em nossas casas. E então, nas nossas casas se encontram as equipes espirituais que já nos acompanham e se encontram também as equipes espirituais da nossa casa espírita. Então, nós já estamos recebendo a visita da equipe espiritual da Associação Espírita O Caminho da Luz. Já se fazem presente em nossas casas. E também se fazem presente em nossas casas aqueles nossos irmãos e irmãs que se dizem nossos adversários. Josué, eles não se dizem, não. Obrigado, Claudeci, pelo feedback. Eles não se dizem nossos adversários, não. Eles são nossos adversários. Eu quero dizer a você que eles não são nossos adversários. Eles nos incomodam. Eles vêm para nos prejudicar.
mas eles não são verdadeiramente nossos adversários. Os nossos adversários mais perigosos se encontram dentro de nós, não estão fora de nós. O príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, ele falava que por mais que se vença um ou mais inimigos em uma batalha, a maior de todas as batalhas é aquela em que você vence a si mesmo. Os nossos irmãos e irmãs, que nesse momento alimentam ou nutrem algum sentimento de ódio em relação a nós por alguma razão, e acredite em mim, eles devem ter alguma razão, sim, porque muitos têm razões de vidas passadas, outros de vidas presentes, e outros são simplesmente aqueles que querem nos prejudicar, por uma antipatia, por alguma razão, que nós não vamos detalhar aqui, não é esse o momento de trabalharmos e focarmos esse tema. Mas o que nós precisamos é, sobretudo, pedir a Deus que nos perdoe pelas nossas falhas, que nossos irmãos nessa condição também sejam perdoados, sejam iluminados, para que eles possam compartilhar conosco. Você vai pedir a Jesus e à equipe espiritual para que esses nossos irmãos, eles sejam assistidos, sejam iluminados e compartilhem conosco desse trabalho. E muitos estão aqui participando, mesmo que na condição de adversários temporários, mas para o processo da aprendizagem espiritual. Nós nunca oramos para que eles sejam afastados. Nós nunca oramos para que eles sejam enxotados das nossas casas. Nós oramos e pedimos a Deus que eles possam nos perdoar. Sabe por quê, gente? Porque no passado nós já cometemos muitos erros. E eu não falo no passado tão distante. Às vezes esse passado foi hoje. Hoje pela manhã. Pode ter sido ontem uma palavra que você usou, que eu usei, que nós usamos, que não deveríamos usar. Um gesto impensado. Qualquer outra coisa, ou de vidas passadas ou no passado lá atrás. Mas de alguma forma, nós muitas vezes não percebemos, mas nós criamos situações que complicam nossas vidas e que têm consequências. E nós pedimos a Jesus para que possa nos iluminar e que esses nossos irmãos e irmãs nessa condição, que possam compartilhar conosco nesse processo de aprendizagem. Por que nós falamos isso? Porque o joio, ele vai crescer com o trigo. Então, nós vamos crescendo aqui nesse planeta para aprender com os espíritos missionários que aqui chegaram. Allan Kardec, nós não conhecemos Allan Kardec pessoalmente e não lembramos desta encarnação, mas podemos ter conhecido de vidas passadas. Mas eu não preciso ter conhecido Kardec pessoalmente. Eu vejo a obra, eu vejo o trabalho, o legado que ele nos deixou. E nós mal conhecemos. Muitos de nós espíritas nos habituamos a não ler Kardec. Muitos ainda dizem que Kardec é difícil. Eu quero dizer a você que não conheço espírita que não leia Kardec. Ah, mas José, mas eu conheço lendo Chico, lendo Divaldo, lendo Ivone Pereira, Bezerra de Menezes. Olha, tudo isso nos torna espiritualistas, né? E também nos traz um conhecimento espírita. Mas é fundamental ler Kardec. Mas existem outros caminhos além desse? Claro que existe. Eu entro para minha casa pela porta, mas você pode entrar pela janela. Alguém diga, não, mas eu entrei por uma janela apertadinha, eu precisei entrar por lá. É uma comparação grosseira para explicar a vocês que nós podemos chegar na doutrina espírita de várias formas, mas conhecer Kardec é fundamental para nossas vidas. Porque Kardec, ele nos vai trazer e ampliar nossos conceitos e conhecimentos. Kardec envolveu uma pleiade de espíritos iluminados. Espíritos iluminados que jamais, na quantidade que chegaram, no processo da codificação para a implantação do Consolador prometido. Porque veja você, quando Jesus diz, olha, que era necessário que o trigo crescesse com o joio, quando nós fazemos a comparação conosco, o objetivo da mensagem do Evangelho é que eu e você, na condição de joio, nós possamos aprender com o trigo dos ensinamentos que os amigos espirituais deixaram, com os espíritos iluminados que reencarnaram para nos auxiliar no progresso de nossas vidas. Eles são verdadeiramente o trigo. O objetivo é que você saia, que eu saia, que nós possamos sair da condição de joio. Mas olha, veja como a mensagem de Jesus, ela é completa com palavras simples. Porque os espíritos iluminados são assim, eles falam pouco e dizem muito.
A mensagem de Jesus ela é rápida, mas ela é completa. Jesus vai falar que quando chegar no ponto, no momento, no que momento? No momento realmente da transição. Vai chegar um ponto em que será necessário afastar o joio do trigo. E aí Jesus fala que o joio vai servir para alimentar. E aí nós vamos traduzir que alimentar significa iluminar, melhorar, abençoar. Qual é o trigo que nos abençoa através do Evangelho, das mensagens que Jesus nos trouxe e que os seus discípulos transmitiram para nós? Os apóstolos do Evangelho, os espíritos iluminados. Claudivan está botando, se também está assistindo. Assim que eu abri, em poucos segundos eu falei do seu Claudivan, dona Ceci, uma bênção, uma maravilhosa oportunidade de representarem a todos na abertura da nossa live. Eu sempre uso seu Claudivan e dona Ceci. Minha esposa apareceu ali agora e fez assim, ó. Como dizer assim, um abraço para eles. É porque eles representam a base da Associação Espírita O Caminho da Luz. Essa instituição que há tantos anos, há tantos anos vem trabalhando e servindo. Então, é a plantação, é a sementezinha. Aquela semente que foi jogada, nem sempre a semente vai vingar. Nem sempre da semente vão surgir novos frutos de imediato, mas é esse o objetivo do trabalho. Nós semeamos, mas nós semeamos como espíritos muito imperfeitos a serviço do Evangelho de Jesus. Mas cabe à espiritualidade, cabe a cada um, através do seu livre-arbítrio, permitir que essa semente possa produzir bons frutos. A boa árvore produz bons frutos. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, nos ensinou Jesus. Então, quando o joio chega em determinado momento, ele precisa ser apartado do trigo. Quando nós falamos em transição planetária, muitos espíritos, eu vejo muita gente chegando assim, às vezes nas lives, e perguntando: ô Josué, tem certeza que o planeta está passando pelo processo da transição planetária? Eu digo assim, olha, a pergunta não é essa. O planeta com certeza está passando pelo processo da transição planetária porque ele obedece a um planejamento. Esse planejamento existe desde que a Terra era só uma poeira no universo, desde antes do surgimento do planeta. Esse planeta, ele obedece a um planejamento. A questão é saber se nós vamos continuar nesse planeta. Saber se nós vamos continuar nesse planeta. Olha, nós agradecemos. Que é isso, seu Claudivan? Não tem que me agradecer, não. Estar aqui com vocês é um presente, é uma bênção da espiritualidade. Nós estamos longe e próximos ao mesmo tempo. É saber se esse planeta, se nós vamos continuar a reencarnar aqui nesse planeta. Roberto Carlos tem uma música, eu já falei isso aí na Associação Espírita O Caminho da Luz. Roberto Carlos tem uma música chamada O Homem. Essa música é um presente da espiritualidade. Dizem alguns que foi Emmanuel que fez para o Roberto, e o Chico pediu para que ele não divulgasse, que foi um presente da música. Mas quando o Roberto canta a música, parece que ele está falando com muita espiritualidade, inclusive para esse momento de transição planetária. Porque quando o trigo cresce, o joio se diferencia do trigo. É a hora da colheita, é a hora da ceifa. Quem não aproveitou a oportunidade para se transformar de joio para trigo, aí é a hora de ter que se afastar. Nós recebemos a oportunidade de reencarnarmos e aprender com vários espíritos missionários que aqui ainda estão encarnados, de alguns que já estiveram encarnados conosco, como Francisco Cândido Xavier, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Francisco de Assis, tantos espíritos iluminados que já estiveram aqui nesse planeta para nos deixar luz. A luz das suas encarnações brilha até hoje através da sua mensagem. Estão percebendo que o trigo alimenta? E o trigo alimenta para várias gerações. O trigo tem valor porque ele é capaz de dar substância e o joio não. Então o joio tem que ser afastado do trigo. Quem aproveitou a oportunidade e conseguiu transformar sua vida em luz, quem da sua vida consegue transformar em bênçãos do Evangelho, então se transforma em trigo. Não precisa ser trigo de melhor qualidade,
não precisa ser trigo perfeito, mas é preciso que você, de sinceridade, de coração, porque olha, o mundo espiritual, ele não enxerga as palavras que eu falo, ele enxerga a vibração que eu emito, através da prece, através do sentimento. Então, na hora que chegar o momento de se separar o trigo e o joio, e Jesus falou isso de forma profética, no momento da transição planetária, depois de várias encarnações, várias encarnações, vai chegar um momento em que você vai ser convidado a prestar contas dos seus atos, não de uma vida, mas não de uma encarnação, mas de várias encarnações, das oportunidades que recebeu, dos ensinamentos do Evangelho, de diversos outros espíritos iluminados que aqui estiveram, como o Siddhartha Gautama Buda, como vários outros espíritos que estiveram entre nós, que trouxeram sua mensagem de luz. E aí você vai, nesse momento, perceber que se você, por livre e espontânea vontade, você não permitiu e não abriu o seu coração para o sentimento da compaixão, que é o que há de melhor para atrair para nós a presença dos amigos espirituais, então pode ser que nós não possamos mais continuar a reencarnar nesse planeta. E aí nós vamos para outros mundos mais atrasados, colaborar com esses mundos para o processo de conhecimento e de avanço espiritual, da mesma forma que os egípcios que encarnaram aqui, oriundos da constelação do Cocheiro, que muitos chamam de Cabra ou Capela, e que estiveram entre nós, e que após séculos e séculos de trabalhos, de aprendizagem, de conhecimento que eles transformaram aqui para ajudar no progresso do planeta, muitos retornaram para mundos melhores, outros voltaram para a Capela, que era o objetivo deles, e alguns ainda continuam aqui lutando com dificuldades até hoje, porque apesar do conhecimento não conseguiram assimilar as condições morais para continuar aqui. Por isso que na nossa última live, nós chamamos, que foi Lei do Progresso, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais. Se você não avançar no campo das leis morais, só no campo da ciência, talvez você não consiga mais continuar a encarnar aqui. Por isso o Roberto Carlos diz assim na música: um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Eu acho lindo esse momento, porque ele não disse que ele era o homem mais belo que existiu. Ele disse que ele tinha o olhar mais belo que já existiu. Porque o olhar de Jesus era um olhar que conseguia transformar almas e vidas. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração. Jesus, quando falava, era uma oração. Tinha no cantar uma oração. E no falar, a mais linda canção que já se ouviu. Você imagina você ouvindo Jesus falar? Quando Jesus falava, a sua voz chegava no âmago de nossas almas. Quando nós escutamos Francisco Cândido Xavier, naquelas entrevistas, naqueles programas, quando o Chico fala, você sente o sentimento que da voz do Chico emana. Você diz assim: meu Deus do céu, o Chico falando de Jesus é de iluminar. E aí você imagina Jesus. Eu estou falando de Chico, gente. Agora você imagina Jesus. Quando o Papa Francisco esteve no Brasil, eu conheci muitas pessoas que quando viam o Papa Francisco falando, elas choravam em casa assistindo a TV. Elas olhavam assim, aquela figura simples, que aquele ser humano que trabalhava com muita luta para transformar a igreja, que passava uma instituição que tem sua importância no progresso da humanidade, que tem muito atraso, mas que não é destruir a instituição, é melhorar, iluminar a instituição. Muitos dizem assim: o Espiritismo é a religião do futuro. Não. O Espiritismo é o futuro das religiões. Não é que vai espiritizar o mundo, é que os conhecimentos espíritas de reencarnação, vida após a morte, eles vão fazer parte dos ensinamentos também dessas igrejas. Em um futuro que não está tão distante, nós vamos percebendo as mudanças e as transformações que essas instituições já estão passando para se espiritualizar, para abraçar todos e todas. Então, se você percebe que se um Chico Xavier, um Papa Francisco, uma Irmã Dulce, quando falam
comovem e iluminam. Agora você imagina Jesus. Por isso que quando Roberto Carlos diz na música, tinha no falar uma oração, no cantar a mais bela canção que já existiu. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. A paz no coração, no sentimento, a representação do que é a paz verdadeira na sua vida. E paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou. Subiu as montanhas e falou no amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão. O sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer. Morrer não é o fim. Gente, nós vamos ouvindo a música e nós vamos entendendo a mensagem, o conteúdo oculto da mensagem. A Bíblia, quando nós estudamos a primeira revelação, Kardec chamava de primeira revelação, nos traz muitos conteúdos que são dessa forma. Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar uma passagem em que Moisés fala assim, porque Moisés, né, são livros atribuídos a Moisés, que trazem mensagens de um espírito iluminado, que era o espírito que guiava aquele povo de Israel chamado Jeová. Muitos dizem que Jeová é Deus, Jeová não é Deus. Jeová é o espírito guia daquele povo de Israel, que veio com eles da constelação do cocheiro, e quando eles encarnaram nesse planeta, esse espírito ficou coordenando os trabalhos das reencarnações, dos iluminados que chegariam aqui como profetas. Na época eles eram profetas, médiuns profetas, como Elias, como tantos outros que iriam encarnar aqui entre nós para nos trazer os conhecimentos da mensagem do Deus único. E aí Jeová era o guia espiritual desse povo. Mas de tão iluminado, ele era praticamente um Deus. Por isso que Moisés vai chamar ele às vezes de Yahvé e às vezes de Elohim. Yahvé, quando ele se referia a Deus, como Deus uno, Deus único. E Elohim é o plural de Deus. E é interessante observar isso, porque Emmanuel vai falar sobre isso no livro A Caminho da Luz, quando ele nos diz que na condução dos destinos do nosso planeta existe uma pleiade de espíritos puros e iluminados, escolhidos por Deus, para ajudar, para trabalhar e decidir os destinos da condução do planeta. Então, nós vamos percebendo que o espírito coordenador do nosso planeta se chama Jesus. E é um desses espíritos que participam dessa constelação de espíritos puros. Cada planeta tem um espírito crístico. Cada planeta tem a condução de um espírito iluminado e cada galáxia tem um espírito coordenando a todos da galáxia. E são processos tão complexos que quando nós fazemos uma comparação, eu vou perguntar aqui a vocês, pode a pequena formiga saber da complexidade da vida do homem, dos planetas, dos astros, dos conhecimentos da biologia, dos avanços da ciência que nós temos? Pode a pequena formiga compreender tudo isso? Pois nós somos semelhantes a essa formiga diante da compreensão desse processo cósmico. Então o que é que acontece? Jeová diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do cativeiro egípcio e que castiga os erros dos pais nos filhos. Após a terceira e a quarta geração é reencarnação. Ele não castiga os erros dos pais nos filhos. É você voltando como você, para responder por você. Deu tempo de você voltar. Vejam vocês. E que castiga os erros dos pais nos filhos após a terceira e a quarta geração. Já deu tempo de você retornar e responder por você. Ninguém paga por ninguém. Você responde por você. Em algumas traduções bíblicas recentes, eles tentaram, alguns dos tradutores, alterar esse texto para botar eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do cativeiro egípcio e que castiga os erros dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, ou seja, trazendo uma limitação de resgate até a terceira e a quarta geração. Dava tempo na terceira e quarta geração de você voltar também, mas as traduções mais antigas não falam assim. Segundo Severino Celestino, que estudou
a Torá com o seu conteúdo mais antigo, após a terceira e a quarta geração. Nós vamos encontrar Jesus falando de reencarnação quando ele nos fala da reencarnação de Elias e João Batista. E naquele momento da passagem de Nicodemos, quando Nicodemos procura Jesus como doutor de Israel, no momento da noite, e ele pergunta assim: Senhor, eu poderei voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Isso não é reencarnação. Se Nicodemos ele voltasse para o ventre daquela que foi a sua mãe novamente, isso não seria reencarnação. Reencarnação é aprendizagem. Você ora reencarna no ventre de uma mãe, e uma outra encarnação de uma outra mãe, em um outro processo de vida, em um outro processo de aprendizagem. Reencarnação não é regressão, é avanço. Por isso que Jesus diz para ele: o Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito, ou seja, o Espírito, ele volta de qualquer forma, não sabemos de onde ele vem, ou seja, nós não sabemos quem é aquele Espírito que está chegando, de onde ele chegou. Os filhos que nós recebemos, nós não sabemos de onde ele vem. Quando nós desencarnamos, nós não sabemos para onde vamos ou para onde foram, mas o Espírito sopra, nós sabemos que ele vem, embora não saibamos de onde nem para onde vão. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito, nos diz Jesus. Jesus vai falar em reencarnação no momento de Elias e João Batista, quando ele diz: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha, vejam vocês, de todos os homens nascidos de mulher, é uma referência, segundo a orientação da espiritualidade. Jesus falava aí de forma velada, com uma linguagem que nem todos poderiam entender. De todos os homens nascidos de mulher, são daqueles espíritos que ainda não estão na condição mais elevada, naqueles espíritos crísticos que nós falamos, aqueles espíritos crísticos que não precisam mais, que estão, vejam só, quando eu falo espíritos crísticos, eu não estou falando dos cristos, nem de espíritos puros, espíritos a caminho dessa iluminação, esses espíritos que não precisam mais da reencarnação no nosso planeta. Eles não são mais na condição de espíritos nascidos de mulher, porque eles só reencarnam se assim eles desejarem, como Alcione da obra Renúncia, que sai lá de Sírios, e ela, por livre e espontânea vontade, ela volta por opção dela, sem a necessidade mais de reencarnar aqui no planeta. E aqueles que precisam, porque é obrigatório o seu processo de reencarnação, eram conhecidos como espíritos nascidos de mulher. Por isso que Jesus diz: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus, ou seja, o menor daqueles que não precisam mais reencarnar é maior do que ele. E se quereis dar crédito, João é o Elias, que os profetas disseram que viria, no tempo em que o reino começasse. Ou seja, Jesus está falando de reencarnação. E eu não sei se vocês já leram a primeira revelação, está lá no livro de Reis, quando Elias era um profeta de Jeová, e Elias, ele havia procurado o rei Acabe, lá na primeira revelação, no Antigo Testamento, porque o rei Acabe, a pedido de Jezabel, que era sua esposa, a rainha, havia perseguido a todos e matado os profetas de Israel. Então Elias, ele recebe a missão de Jeová. Elias era um médium de efeitos físicos extraordinário. Elias fez descer fogo do céu. Então Elias procura Obadias, que ainda era daqueles discípulos de Acabe, que eles trabalhavam para que Acabe não conseguisse matar todos os profetas de Israel. Obadias dava guarda para eles, de forma oculta, sem Acabe saber. E aí Elias procura Obadias, e Obadias vai a Acabe e fala para ele que Elias quer conversar com ele. E Elias faz um desafio e diz a Acabe: traga todos os sacerdotes de Baal, traga 2 animais. Aí o Acabe traz os animais, Elias fica com um animal abatido, os sacerdotes de Baal com outro animal abatido. Então os sacerdotes de Acabe colocam o animal sobre um conjunto de madeiras, e Elias diz: agora
faça com que essas madeiras peguem fogo e esse animal ele seja assado. E aí eles não conseguem, os sacerdotes lutam, vai e vem, dançam, cortam o próprio pulso, fazem de tudo e não conseguem. E aí chega a vez de Elias, Elias cava um fosso, coloca água e apesar de toda a água ele consegue fazer descer fogo do céu e queimar o animal abatido. Então todos se impressionam com o poder espiritual de Elias, mas Elias ainda trazia dentro de si muito ranço, muita vontade de vingança. Então Elias reúne todos os sacerdotes de Baal e manda matá-los. A rainha Jezabel fica enfurecida e começa a perseguir Elias. Elias recorre a Jeová e Jeová diz: mas quem te mandou, Elias, matar aos sacerdotes de Baal? Então Elias, apesar de ser um espírito que tinha muitas qualidades, ele havia sido criminoso. Elias reencarnaria como João Batista. E vejam vocês que João Batista, que trouxe muitas mensagens e muita iluminação, mas ele ainda tinha um resgate. Por isso que Salomé pede a Herodes, o tetrarca, a cabeça de João Batista. Herodes não queria matar um profeta de Israel. Herodes temia esse processo, mas ele não podia rejeitar um pedido de Salomé. Então ele aceita o pedido de Salomé e ele manda cortar a cabeça de João Batista. Vejam vocês a mensagem de Jesus para Pedro. Quando Jesus é capturado, que Pedro desembainha uma espada, corta a orelha de um dos secretários do sumo sacerdote da época, Caifás. E aí Pedro corta a orelha do secretário do sumo sacerdote e Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus fala mais uma vez de reencarnação. Sem a reencarnação, quem com a espada fere nem sempre é ferido. Por isso que nesse momento de pandemia, nós observamos muita dor, muito sofrimento, muitos processos complexos, muita necessidade do resgate. Eu quero dizer a vocês que nós não estamos aqui para julgar quem está sofrendo, quem não está sofrendo. Às vezes eu escuto espírita chegar para mim e falar assim, e eu digo, nós não podemos transformar a doutrina espírita numa doutrina de intolerância, de frieza. Eu vejo amigos espíritas dizer assim, mas se alguém está sofrendo, Josué, é porque precisa sofrer. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Quem está sofrendo precisa passar pelo processo do sofrimento, mas não cabe a mim nem a você julgar. A nós cabe trabalhar e servir para amenizar a dor dos nossos irmãos, porque se nós queremos que a nossa dor seja amenizada, nós precisamos amenizar a dor dos nossos irmãos, porque conforme nos ensinou Francisco, é dando que se recebe. Por isso que quando Roberto canta na música, ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão. Ora, se essa mensagem de Jesus não é verdadeiramente a luz brilhando na escuridão das nossas vidas, fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além e assim o renascer. Morrer não é o fim. José, eu estou com medo de morrer. Eu quero dizer a você que não tenha medo. Porque todos nós vamos desencarnar em algum momento de nossas vidas. Não precisa, mas não precisa ser agora. Claro que não precisa. Nós precisamos lutar pela vida, mas nós não precisamos temer a morte. Porque da mesma forma que você tem entes queridos do lado de cá, existem entes queridos lhe esperando também do lado de lá. Você tem uma família aqui que fica muito feliz quando você volta, quando você chega em casa, quando você adoece, que sai do hospital, que retorna, mas você também tem uma família no mundo espiritual. Todos nós somos amparados em todas as etapas de nossas vidas. Todos nós somos muito amparados. Não devemos temer a morte. Nesse momento do Covid, muitas pessoas nem imaginam. Eu escuto muitos irmãos falando, mas o Covid é um vírus das sombras. Não é um vírus das sombras. Não existe nada das sombras controlando esse planeta. É um vírus que é realmente necessário pela nossa condição inferior. As nossas condições mentais inferiores facilitaram o surgimento do vírus. Claro que facilitaram o surgimento do vírus. Mas esse vírus não está aqui espalhando esse controle.
Esse vírus tem um controle. Aqueles que precisarem desencarnar vão desencarnar. Aqueles que não precisarem desencarnar, eles vão ser internados, alguns vão ser entubados, vão voltar com sequelas. Um dia um amigo espiritual fez uma revelação que muitos que se internam, não se internam para desencarnar, se internam porque é um chamamento. Um chamamento de renascimento. Todos aqueles que se internam com o Covid, que se entubam, eles ficam com a maior probabilidade de desencarnar. As pesquisas dizem que a cada 3 que se internam, 2 desencarnam. E aí, Josué? Ora, aquele que não desencarna é porque ele não ia desencarnar, mas ele precisava renascer para a vida verdadeiramente. Porque às vezes nós estamos aqui como que dormindo um sono. Um sono, achando que a vida está passando, deixa a vida me levar, eu não faço nada para modificar minha vida, repleto de paixões inferiores. Todas essas paixões inferiores que eu falo estão presentes em todos nós, que estamos aqui nesse processo de conhecimento, está presente em todos nós, sim. Mas nós vamos, através de todos esses processos, aprendendo com o Evangelho e com os ensinamentos da espiritualidade a nos transformar. E aqueles que não estão se entubando e são assintomáticos, é porque eles são melhores? Não. Os que estão desencarnando são pessoas muito maravilhosas, que precisam assumir novas tarefas na espiritualidade. Para o vírus, não depende desencarnar porque é inferior ou superior. Isso não existe. Eu quero aqui enfatizar para você. Tá morrendo quem é ruim? Não. Tá desencarnando muita gente boa e muita gente ruim está ficando. Isso não quer dizer nada. Porque enquanto morrer para nós é o fim, para Deus é transformação. As leis de Deus são maravilhosas. Se para você crescer espiritualmente o corpo precisar sofrer, você vai sofrer. Mas destruição para nós tem um significado, para Deus não tem esse mesmo significado. Ou seja, muitos que estão desencarnando estão se preparando para recomeçar, para novas tarefas, novos processos de aprendizagem, muito bem recebidos diante da espiritualidade. Muitos que estão ficando, estão adquirindo compromissos mais graves. Muitos estão até se endividando ainda mais. Muitos estão se endividando ainda mais. Então, tem uma mensagem de Emmanuel, gente, que eu vou pedir a vocês muita atenção. Muita atenção agora. Porque essa mensagem de Emmanuel, ela tem um significado muito grande para todos nós, para mim e para você. Emmanuel diz assim: todos aqueles que estão caindo, estão sorrindo. Eu já falei isso aqui. Todos aqueles que estão caindo, estão sorrindo. Vocês já perceberam que realmente é assim? Eu não entendia. Todos aqueles que estão caindo, porque, olha, aquelas pessoas que estão se aproveitando do momento para enriquecer, para enganar, para mentir, para espalhar fake news da vacina, dizendo que vacina tem chip, para atender interesses políticos mesquinhos. Todos aqueles que estão desviando recurso e dinheiro público dos hospitais, da saúde, para poder trocar de carro importado, para poder abrir conta em paraísos fiscais, para poder acumular tanto dinheiro que na encarnação não consegue gastar. Todos esses estão caindo, mas estão sorrindo. Estão sorrindo porque estão achando que estão se beneficiando. Então eles estão sorrindo, mas eles estão caindo. Todos que estão caindo, diz Emmanuel, estão sorrindo. Aqueles que têm a oportunidade de cair e dentro da própria encarnação perceber que caíram por conta de suas falhas, de suas imperfeições e que receberam um presente da vida. Porque, olha, gente, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Muitos dizem assim, eu vi aqui, Ivete, Ivete está assim, fazendo uma expressão de que eu estou fazendo aqui a reflexão se realmente pode perguntar, pode questionar, pode tirar sua dúvida. Nós estamos aqui para isso, não se acanhe não. Todos que estão caindo estão sorrindo. Aqueles que têm a oportunidade de chegar ao fundo do poço, ainda na própria encarnação, há tempo de recomeçar, são abençoados por Deus. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem. Tem uma mensagem que eu não entendia. Em que Deus manda o sofrimento para os seus eleitos. É uma força de expressão. Manda para os seus eleitos, ou seja, para aqueles...
Porque os eleitos de Deus não são aqueles que são os filhos que Ele mais ama, porque Deus é um pai, Deus é uma mãe que não tem preferências, mas aqueles que já estão em condição e oportunidade de aprendizagem recebem a visita da dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, ou seja, a dor é uma bênção que aqueles que já estão em condição de perceber o porquê, porque a pergunta nunca é por que eu estou sofrendo? Não. Mas, meu Deus, por que aconteceu isso na minha vida? Não é a pergunta. A pergunta correta é: o que eu preciso aprender com esse sofrimento? Porque a dor é semelhante a um processo escolar. Enquanto você não aprender o porquê, você não passa de ano, você não avança, você não ascende espiritualmente. Então, no momento da dor, você não pergunta: por que essa dor chegou na minha porta? Ela chegou na sua porta porque ela tem um objetivo. Ela chegou na sua porta pisando no seu calo, naquele seu calcanhar de Aquiles, no seu ponto mais fraco, porque ela tem um objetivo para você aprender. A pergunta é: o que eu preciso aprender para ela ir embora ou para ela não chegar mais dessa forma? Essa é a pergunta, porque quando o aluno aprende a lição, ele não precisa mais repetir de ano. Quando você não aprende, aí você precisa continuar a repetir de ano. Por isso que quando o Roberto Carlos diz assim na música: tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. E o caminho certo para seguir, porque Jesus trouxe um caminho, uma diretriz. Ele, na sua mensagem, ele diz: o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Vocês sabem o que é jugo, gente? Jugo é aquela madeira que o animal usa no momento em que ele vai arar a terra. Então, aquele jugo, ele é pesado, ele incomoda, mas ele dá uma diretriz para que o animal não saia do seu alinhamento. Aí Jesus diz: o meu jugo é leve. O jugo de Jesus não é pesado, ele é suave. Mas por que ele usa a expressão de jugo? Porque ele nos traz um direcionamento. Ele vem nos trazer uns ensinamentos que muitas vezes nas nossas vidas, para os nossos espíritos atrasados, ele é um jugo porque ele incomoda. Quantas vezes Jesus não falou a porta larga, a porta estreita? Nós preferimos a larga, a porta dos prazeres, das paixões inferiores, das facilidades, aqueles que ocupam cargos públicos, que desviam recursos públicos. Aqueles que não ocupam cargos públicos, mas que ficam xingando, mas que se estivessem no mesmo lugar fariam a mesma coisa, porque eles, quando vão vender um carro e o carro está com problema, eles ocultam o problema, fazem uma maquiagem no problema, mas não revelam o problema que o carro tem, age da mesma forma, em uma proporção diferente. Então, o meu jugo é suave, porque ele não deixa de ser um jugo. Ele não deixa de tentar fazer um alinhamento para você seguir um caminho. O caminho que é a proposta de Jesus é o caminho do Evangelho. Procurar a porta estreita. A porta estreita é a porta em que você vai trabalhar para vencer as paixões. Não é fácil. Mas do jeito que nos falou o príncipe Siddhartha Gautama Buda, quando ele nos diz: a maior de todas as batalhas é aquela em que você vence a si mesmo. Por isso que nós falamos no início: seus adversários não são os obsessores. Aqueles que nós chamamos de obsessores são os nossos aliados, porque eles nos trazem dor, eles nos incomodam e eles nos levam a procurar os conhecimentos do Evangelho, a nos espiritualizar. Porque se não fosse a dor e o sofrimento, nós nos acomodaríamos nesse sono, nesse estado de letargia, e que nós achamos que reencarnamos apenas para olhar a vida passar, trabalhar, construir patrimônio, deixar patrimônio, mas e o aspecto moral e o trabalho junto aos mais necessitados e todo o trabalho que a espiritualidade nos ensina. Por isso diz Jesus na música que Jesus vem nos apontar um caminho, mas aí ele vai falar da transição nessa mesma música. Quando é que ele fala da transição? Quando ele diz assim: eu sei, e preste atenção no que eu vou falar agora, porque nós estamos chegando próximo do nosso horário. Eu sei que ele um dia vai voltar. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus não vai voltar porque Jesus nunca foi embora. Jesus falou que onde houvessem 2 ou mais pessoas em seu nome, ele aí estaria. Então ele não vai voltar porque ele nunca foi embora. Só volta quem partiu. Jesus nunca partiu.
Eu sei que, mas por que ele diz na música? Eu sei que ele um dia vai voltar. Isso é uma simbologia para você compreender que vai chegar o momento de se separar o joio do trigo. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. O que é que de bom nasceu? Não o Espírito, ele não está falando do Espírito, ele está falando das ações. As ações dos trabalhos dos que fazem a Associação Espírito Caminho da Luz e de tantas casas de Jesus. Os frutos desse trabalho são famílias mais equilibradas, tirar pessoas dos vícios, das paixões inferiores, dos desequilíbrios, das obsessões, dos processos complexos, de alimentar aqueles que têm fome. Esses são os frutos. E colher o que de bom nasceu, nasceu desse trabalho. Chorar pela semente que morreu. Não fala aqui do Espírito, porque Espírito não morre. Chorar pela semente que morreu. Qual é a semente? A semente do Evangelho. Que você recebeu, que todos nós recebemos, mas que não foi capaz de despertar em nosso coração com força suficiente para você resistir às paixões inferiores. Então, eu fui assumir um cargo público, ou eu fui assumir uma função no trabalho, ou qualquer uma outra coisa, mas o Evangelho no meu coração não foi o suficiente, me deixou insensível muitas vezes. Minhas paixões inferiores do passado me tornaram insensível ao sofrimento dos meus irmãos e das minhas irmãs. Muitas vezes me apossei do que não era meu, usei mal os recursos que a vida me deu, o Evangelho morreu no meu coração. E chorar pela semente que morreu sem florescer. Vejam vocês que florescer, o significado é esse sentimento de compaixão. Mas aí na música, eu vou correr agora para explicar por causa do nosso horário, ele vai falar exatamente no momento de transição. Mas ele diz assim, mas ainda é tempo de plantar. Gente, é tempo de plantar. É tempo de você plantar. É tempo para mim, para plantar. É tempo para todos nós plantarmos. Estamos com a oportunidade nas mãos. Nesse momento que tem gente chorando, gente sofrendo, gente com incertezas em relação ao futuro, nós chegamos com a palavra de conforto, com a palavra amiga, com a palavra reconfortante, alimentando o sentimento da compaixão, do evangelho, da caridade e da confiança nas forças espirituais da vida. Mas ainda é tempo de plantar, colher dentro de si a flor do bem, para lhe entregar, quando ele aqui voltar. Mas Jesus vai voltar é uma simbologia para explicar que no momento da transição, as coisas boas que você puder colher para entregá-lo serão as senhas para você continuar aqui no mundo de regeneração. Por isso a pergunta não é se o planeta vai passar pelo processo da regeneração, isso é fato. Da mesma forma que é normal nascer, viver, morrer, renascer, progredir incessantemente, tal é a lei, nos ensinou o codificador. O planeta passa pelo seu processo de amadurecimento. A pergunta correta é: será que eu, Senhor? Será que a semente floresceu no meu coração? Será que eu vou ter frutos para lhe entregar quando ele aqui chegar? Porque quando ele aqui chegar, depois de todo o tempo que você teve, porque quando perguntaram ao lavrador, eu corto o joio, ele disse não, deixai crescer o joio com o trigo. Nós crescemos junto com o trigo para aprender, para nos transformar, para nos melhorar. Mas vai chegar o tempo da colheita. Porque aí no tempo da colheita, você vai ter que escolher, vai ser a oportunidade de se apartar o joio do trigo. Vocês vão percebendo que a música, que a parábola, que a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Jesus não nos pede coisas impossíveis. Jesus não pede para você escalar o Monte Everest. Jesus não pede para você ir à Lua. Obrigado, Analice, a Mary, a Marilene, a Claudivan. Jesus não nos pede para ir à Lua. Jesus não lhe pede para ir para o topo do Monte Everest. Jesus não nos pede coisas difíceis. Jesus nos pede para amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Jesus nos pede para alimentar, para abençoar, para vestir, para receber. Jesus nos pede para estabelecer o sentimento do perdão das ofensas. Quando ele nos diz, com a mesma medida que julgássemos, nós seríamos julgados.
O convite que o Evangelho nos faz nesse momento é que você tenha a oportunidade de se renovar, de se renascer, de se trabalhar. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui mais uma vez e mais uma vez enfatizar que seria à noite o nosso irmão Mário, o nosso irmão tão querido Mário Penaforte. Aqui nós emitimos muitas vibrações de amor, de carinho, de compaixão. Não é um imprevisto em relação a Mário, mas alguém da sua família. Então, nós emitimos as vibrações para o Mário, para que ele possa se revestir, se reformar e enfrentar as necessidades dos seus familiares, dos seus entes queridos que precisam muito dele nesse momento e de todos aqueles que estão passando pelo processo do Covid, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão lutando, daqueles que estão vencendo, daqueles que estão desencarnando para recomeçar, daqueles que estão continuando também para recomeçar, porque quem desperta de um processo desse também é um processo de recomeço, que as bênçãos de Jesus possam se fazer presente em nossas famílias. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E eu agradeço mais uma vez a seu Claudivan, a dona Ceci. Olha, a saudade é muito grande. A saudade é muito grande. Mas eu tenho certeza que todos nós vamos passando por isso, com as bênçãos de Jesus, trabalhando e servindo, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações. Agradeça a Deus na sua casa, pela oportunidade de você estar na sua casa. Tantas pessoas que não têm uma casa, nós temos encontrado tantas pessoas na rua, tantas pessoas sofrendo com o frio, com a chuva, tantas pessoas numa condição de dificuldade tão grande. E apesar de tudo isso, de estarem comendo os restos que as pessoas deixam e jogam, de serem humilhadas, muitas vezes surradas, para saírem daquelas calçadas, para não incomodar as pessoas naquelas calçadas, não contrair o Covid. Continuam nessa jornada porque precisam da jornada, do processo da reencarnação. Muitas bênçãos a todos e que nesse momento todas as casas sejam abençoadas. Um grande abraço a todos, ao meu amigo Hugo, que se faz presente aqui participando conosco do Face. Que todos possam receber as bênçãos de Jesus nos seus lares nesse momento. Eu vou finalizar tomando a nossa água fluidificada, abençoada pelas equipes espirituais e por todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz. Muita paz para todos e todas.